Olá, eu sou Caleb Elias de Carvalho Barbosa e este é o canal do Instituto do Movimento da Tradição Pienomista Reformada Brasileira. É uma alegria poder compartilhar com vocês mais um vídeo da nossa série sobre a Igreja, onde buscamos aprofundar nossa compreensão teológica e prática a partir de uma perspectiva bíblica e reformada. Hoje abordaremos um tema de grande relevância: a Páscoa cristã. Este vídeo explorará as raízes bíblicas da celebração da Páscoa, seu cumprimento em Cristo e sua aplicação na vida da Igreja. Veremos como a Páscoa, originalmente instituída no contexto do Velho Testamento, é transformada pela obra redentora de Jesus Cristo, assumindo um significado central na vida e na adoração cristã. No Velho Testamento, a Páscoa era um memorial da libertação de Israel da escravidão no Egito. Um evento que apontava para a redenção definitiva e realizada por Cristo na cruz. No Novo Testamento, a morte e ressurreição de Jesus são apresentadas como o cumprimento perfeito deste evento, trazendo um significado mais profundo e universal à celebração. Neste vídeo, discutiremos como a Páscoa cristã deve ser compreendida e vivida pela Igreja contemporânea, conectando-nos às promessas do Antigo Testamento, ao triunfo de Cristo e à esperança do reino vindouro. Vamos juntos explorar como esta celebração é não apenas uma recordação, mas também um chamado à fidelidade e à missão no mundo. A Páscoa, como observada no Velho Testamento, é um dos eventos mais marcantes na história da redenção e na formação da identidade do povo de Deus. Instituída por Deus em Êxodo 12, ela comemorava a libertação de Israel da escravidão no Egito, destacando a soberania divina e o cumprimento de suas promessas ao povo da aliança. O relato bíblico descreve a primeira Páscoa como um evento cheio de simbolismo e profundidade espiritual. Deus ordenou que cada família israelita sacrificasse um cordeiro sem defeito, aplicasse o sangue nas ombreiras das portas e consumisse a carne assada com pães asmos e ervas amargas. Esse ato não somente representava a obediência à palavra de Deus, mas também simbolizava a redenção do povo pelo sangue do Cordeiro, que os protegia do anjo destruidor, enviado como juízo sobre o Egito. Êxodo 12, 7 a 13. A Páscoa não era só um evento isolado. Não era simplesmente um evento isolado, melhor dizendo, mas o início de uma tradição que deveria ser perpetuada pelas gerações futuras, como um memorial do poder de Deus e de sua fidelidade. O próprio Senhor declarou: "Este dia vos será por memorial, e o celebrareis como festa ao Senhor. Nas vossas gerações o celebrareis
por estatuto perpétuo. Êxodo 12:14. Além de ser uma celebração de libertação física, a Páscoa também apontava para a libertação espiritual que seria plenamente realizada em Cristo. O Cordeiro Pascual era um tipo de Cristo que, como Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, João 1:29, entregaria sua vida para redimir seu povo, libertando-os da escravidão, do pecado e da morte. A Páscoa, no Antigo Testamento, não apenas celebra a libertação de Israel do Egito, mas também revela princípios teológicos fundamentais que perpassam toda a Escritura. Primeiro, ela enfatiza a centralidade do sangue como elemento de expiação e proteção. O sangue do Cordeiro, aplicado nas ombreiras das portas, é um testemunho visível de que a salvação vem por meio do sacrifício substitutivo, um tema que se concretiza plenamente no Novo Testamento, com o sacrifício de Cristo. 1 Coríntios 5:7. Segundo, a Páscoa reflete a necessidade de obediência à palavra de Deus. As instruções detalhadas sobre como o cordeiro deveria ser escolhido, preparado e consumido mostram que a salvação está intrinsecamente ligada à submissão à autoridade divina. Esse princípio permanece essencial para o relacionamento da Igreja com Deus em todas as eras. Terceiro, o contexto comunitário da Páscoa é significativo. A celebração não era um evento individual, mas sim uma prática que envolvia toda a comunidade do pacto. Isso aponta para a natureza coletiva do povo de Deus, algo que se reflete na Igreja como o corpo de Cristo, unida pela fé e pela comunhão dos sacramentos. Por fim, a Páscoa no Antigo Testamento prefigura a obra redentora de Cristo de forma extraordinária. O cordeiro sem defeito, a ausência de fermento, simbolizando a pureza, e o juízo que recai sobre os egípcios enquanto Israel é poupado, tudo isso encontra sua consumação na obra de Jesus. Ele é o Cordeiro perfeito que tira o pecado do mundo, nos liberta da escravidão do pecado e inaugura uma nova aliança no seu sangue. Lucas 22:20. Bem, a análise da Páscoa no Antigo Testamento nos prepara para compreender melhor a transição e o cumprimento dessas promessas no Novo Testamento. A transição da Páscoa judaica para a ceia do Senhor na Igreja cristã é um exemplo claro de continuidade e cumprimento no plano redentor de Deus. Jesus, em sua última Páscoa com os discípulos, não apenas celebrou a libertação de Israel do Egito, mas reinterpretou o significado dessa celebração à luz de sua própria obra redentora. Ao instituir a ceia do Senhor, ele revelou que a Páscoa era um tipo que apontava para a realidade maior de sua morte expiatória. 1 Coríntios 5:7. A ceia do Senhor herda da Páscoa a ênfase no sacrifício substitutivo. Assim como o sangue do Cordeiro poupou os israelitas do juízo divino,
no Egito, o sangue de Cristo, representado no cálice, é a garantia da redenção do pecado para o seu povo. A ceia não apenas relembra o sacrifício de Cristo, mas também é uma proclamação contínua dessa obra até que ele volte. 1 Coríntios 11, 26. Outro elemento significativo é a comunhão do povo de Deus. Na Páscoa, as famílias israelitas participavam juntas, marcando sua identidade como povo da aliança. Na ceia do Senhor, essa dimensão comunitária é aprofundada, pois ela é celebrada como um corpo unido em Cristo, transcendente de barreiras étnicas, sociais ou culturais. Gálatas 3:28. A substituição do cordeiro e dos elementos específicos da Páscoa pelo pão e pelo vinho reflete o cumprimento do simbolismo veterotestamentário. O pão representa o corpo de Cristo, que foi partido em favor dos pecadores, enquanto o vinho simboliza seu sangue, derramado para selar a nova aliança. Lucas 22, 19 e 20. Essa nova aliança é superior à antiga, pois não apenas relembra a libertação temporal do Egito, mas celebra a redenção eterna do pecado e a reconciliação com Deus. Portanto, a ceia do Senhor não é apenas uma lembrança da Páscoa, mas a celebração do cumprimento de suas promessas em Cristo. É uma prática que reforça a identidade da Igreja como povo da nova aliança, redimido pelo Cordeiro de Deus e unido em comunhão ao redor de sua mesa. Esse entendimento nos prepara para entender o próximo tópico, o próximo ponto, a próxima questão, que está relacionada, que aborda o significado escatológico dessa conexão na vida da Igreja. A conexão entre a Páscoa e a ceia do Senhor transcende o memorial histórico e a celebração presente, apontando para uma dimensão escatológica que é vital na vida da Igreja. Ambas as práticas não apenas olham para trás, para a obra redentora de Deus, mas também projetam esperança no cumprimento final de suas promessas no futuro. A ceia do Senhor é descrita nas Escrituras como um ato que proclama a morte de Cristo até que ele venha. 1 Coríntios 11, 26. A Páscoa, no Antigo Testamento, apontava para a libertação em Cristo. A escatologia cristã, marcada pela visão do reino de Deus sendo plenamente estabelecido, é profundamente representada na ceia do Senhor. Jesus, ao instituir esse sacramento, declarou que não beberia do fruto da videira novamente, até aquele dia em que o beba novo convosco no reino de meu Pai. Mateus 26, 29. Essa declaração vincula a ceia ao cumprimento escatológico, enfatizando que o ato de comer e beber na comunhão atual é uma antecipação da festa futura. Ou melhor, é a plena comunhão que teremos com Ele na eternidade. Comunhão é essa que já se iniciou na transição da velha aliança para a nova aliança, por ocasião da
destruição de Jerusalém no século I, em 70 depois de Cristo. Para a Igreja, essa perspectiva escatológica traz implicações práticas e teológicas. Primeiro, ela fortalece a esperança e a perseverança em meio às provações, ao lembrar que a redenção plena e final está garantida. Segundo, reforça a identidade da Igreja como um povo peregrino que caminha rumo ao descanso eterno prometido por Deus. Terceiro, a celebração da ceia une a comunidade cristã em uma visão compartilhada do futuro, reforçando o compromisso com a santidade e a missão de proclamar o Evangelho até que Cristo volte. Essa dimensão escatológica também destaca a soberania de Deus sobre a história e a certeza de que suas promessas são infalíveis. O mesmo Deus que redimiu seu povo no passado e que sustenta a Igreja no presente, completará sua obra na consumação de todas as coisas. Portanto, a conexão entre a Páscoa e a ceia do Senhor não é apenas histórica ou teológica, mas profundamente escatológica, apontando para a gloriosa consumação do reino de Deus e para a eterna comunhão com Ele. Essa esperança molda a vida da Igreja, direcionando-a para uma vivência que reflete a certeza do futuro glorioso que nos aguarda. A dimensão escatológica da ceia do Senhor também nos lembra que a Igreja, enquanto celebra esse sacramento, proclama uma vitória já conquistada e ainda aguardada em sua plenitude. Essa tensão entre o já e o ainda não do reino de Deus permeia toda a vida cristã e é expressa de maneira singular na comunhão à mesa. A Páscoa, com sua libertação histórica do Egito, e a ceia, com sua ligação à obra redentora de Cristo, são testemunhos do poder de Deus que transforma a história e guia seu povo para o destino eterno. Além disso, a conexão escatológica serve como um chamado à vigilância e à prontidão espiritual. A celebração escatológica não é apenas um ato litúrgico, mas uma renovação constante da esperança e do compromisso com a aliança de Deus. Ela reforça que o destino final da Igreja é uma comunhão eterna e gloriosa com Cristo, o Cordeiro que foi morto e que agora reina. Apocalipse 5, 9-10. Ao celebrar a ceia, a Igreja se une à narrativa bíblica, participando de um ato que transcende o tempo e conecta o passado redentor ao futuro glorioso. As bodas do Cordeiro representam o estabelecimento da Igreja como a noiva de Cristo. Esse evento celebra a consumação de uma transição histórica. A destruição de Jerusalém é o julgamento de Deus sobre Israel apóstata, que rejeitou o Messias, enquanto a Igreja, composta de judeus e gentios regenerados, se torna a verdadeira comunidade do pacto. Essa perspectiva bíblica vincula diretamente as bodas à obra de redenção iniciada na Páscoa e cumprida na cruz, consolidando a nova aliança como o contexto no qual a comunhão com Cristo se torna plenamente possível.
As podas do Cordeiro não consistem num evento escatológico distante, mas a celebração do triunfo de Cristo e a ratificação de sua aliança com o povo redimido. A destruição de Jerusalém, descrita como os juízos de Deus mencionados ao longo do livro de Apocalipse, é um ato de vindicação divina, que marcou o fim da velha ordem, da velha aliança, e o início do pleno governo de Cristo, no século I, em 70 depois de Cristo. A igreja, como noiva, é chamada a viver em santidade e fidelidade, refletindo a glória dessa união com o Cordeiro. As bodas do Cordeiro ganham um significado profundo. A Páscoa celebra a libertação, inicialmente do Egito, e agora do pecado e da morte, enquanto as bodas proclamam a comunhão restaurada entre Deus e seu povo. Essa conexão ressalta que, em Cristo, o sacrifício pascual encontra seu cumprimento definitivo, não apenas em termos de redenção, mas também na celebração da nova vida em comunhão eterna com Deus. Assim, as bodas do Cordeiro, em Apocalipse 19:9, são a culminação da obra redentora de Cristo, inaugurando uma nova era para a Igreja. A ceia da Páscoa, da velha aliança, é substituída pela ceia do Senhor, que, por sua vez, aponta para a realidade vivida pela Igreja na comunhão com Cristo como sua noiva. A Igreja hoje vive as bênçãos dessa união, enquanto proclama o reinado presente de Cristo em todos os aspectos da vida. As bodas do Cordeiro são um símbolo da união de Cristo com sua Igreja, realizada de forma definitiva com o juízo sobre o velho sistema judaico e a confirmação da nova aliança. A relevância desse aspecto escatológico para a Igreja contemporânea é inegável. Ele desafia a Igreja a viver em fidelidade à missão de Deus, enquanto se alegra na certeza da consumação final de todas as coisas. Esse olhar para o futuro molda não apenas a adoração, mas também a ética, a comunhão e o testemunho da Igreja no mundo. A Páscoa cristã, em sua conexão com a ceia do Senhor e o cumprimento das bodas do Cordeiro, descritas em Apocalipse 19:9, revela o coração, o cerne do Evangelho, a redenção definitiva em Cristo e a união eterna entre Ele e sua Igreja. Ao compreender a Páscoa como um marco histórico e teológico, podemos ver que ela transcende sua celebração inicial no Velho Testamento, para encontrar plenitude no sacrifício do Cordeiro de Deus. As bodas do Cordeiro já foram realizadas na história no século I, no ano 70, marcando o triunfo de Cristo sobre o pecado, a morte e o sistema antigo. Essa realização histórica reafirma que a Igreja vive agora como a noiva redimida, chamada a proclamar e refletir a glória de Cristo em todos os aspectos da vida. A celebração da ceia do Senhor é, assim, uma recordação contínua dessa obra consumada, bem como um testemunho da nova aliança e do governo presente de Cristo. Esse entendimento fortalece nossa esperança e convicção de que a vida cristã é vivida à luz de sua vitória. A Páscoa cristã
não apenas relembra o sacrifício de Cristo, mas nos aponta para uma realidade vivida de comunhão com o Cordeiro, que reina agora e para sempre. Bom, vamos ficando por aqui. Peço que deixe sua curtida, comente no vídeo e compartilhe com outras pessoas. Bem, obrigado pela sua atenção. Até o nosso próximo encontro e um forte abraço, pessoal. Até mais.